Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional. Muito bem, de volta com o VIP, agora ao meu lado aqui no estúdio, a Coronel Fernanda, candidata ao Senado por Mato Grosso. Ela que tem agora a sua primeira candidatura, não tem experiência política, mas foi abençoada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Enquanto todos disputavam aí o apoio dele, surgiu a Coronel Fernanda, que agora realmente é coronel, ela era tenente-coronel, e já veio a promoção recente, que era para ter acontecido lá em fevereiro, né, Coronel? Isso, em fevereiro de 2019. Quantos anos de polícia? Completo 25 em janeiro. 25 de janeiro. Agora é o momento em que vem, nessa reta final, os ataques. A gente está percebendo nos grupos de WhatsApp aí uma campanha ferrenha contra a sua pessoa. Eu recebi um vídeo agora recente dizendo que você nunca combateu bandido, nunca atuou na rua, que você é militar de gabinete, está trabalhando na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, enfim. Para ter exercido cargos nessas instituições, não é desde o início da sua carreira, né? Não. Como é que foram esses 25 anos? Faz um resumo aí. Olha, quando eu entrei na polícia, eu sou a 13ª mulher formada na Academia de Mato Grosso. Então, a mulher ela não poderia nem ir para as unidades operacionais. A gente ia para a companhia feminina. Não sei se você lembra, tinha uma companhia só de mulheres militares. Em 2002, essa companhia ela foi extinta e as mulheres foram distribuídas para as unidades operacionais. A minha carreira ela começou muito intensiva, né? Porque, pra você ter uma ideia, eu não tive nem tempo quase de criar meus filhos. Porque a gente era uma escala muito ruim naquela época, era 24 por 24. E como eu sou oficial, o oficial ele agregava, além do serviço operacional, as atividades administrativas, as atividades judiciais que nós temos dentro da instituição. Saiu da academia aspirante? Saí da academia aspirante. 3 anos de academia da Polícia Militar, em regime de internato. Depois que a gente se formou, saí aspirante. Fui para a companhia feminina, permaneci na companhia feminina até eu quase sair primeiro tenente, né? E foi complicado, você tem uma ideia, teve uma ocorrência em que eu fui ser atendida, eu estava gestante de quase 9 meses. Eu estava na última semana para me sair de licença. E eu tive que sair para atender a ocorrência, eu fui mandada atender a ocorrência, com barrigona desse tamanho. Na patrulha? Na patrulha, comandando, porque não tinha na polícia nada. Arma no coldre? Do meu jeito. E dar a voz de prisão, levar a cara para a delegacia. Por exemplo, do meu filho, João Vitor, quase que eu perco ele, porque na hora que eu entreguei o preso na delegacia, estava chegando um outro cara preso numa quadrilha, e esse cara sentou no chão, acrescentou que fui passando, ele chutou a minha barriga. O pé dele ficou na minha Quantos meses você estava? Quase 9. Ué, e trabalhando? Trabalhando. Não tinha licença nessa época? Não. A licença só dava quando o médico dava o atestado para você se afastar, quando pediam, e durante a gravidez. Depois voltava normal. Hoje não. Em 2006, 2004, eu fiz um estudo para o Coronel Salles, na época comandante-geral, e o coronel entendeu que era necessário adequar o quadro das policiais femininas, porque as mulheres elas não tinham respaldo. Na verdade, não sabiam como lidar com isso, porque as mulheres, apesar que elas já tinham tempo na polícia, mas sempre foi a minoria, né? Uhum. E é até hoje. Mas aí os comandantes sabiam, como que eu vou fazer com uma gestante? O que eu faço com ela? E aí eu fiz um estudo, apresentei para ele, para que quando a mulher ficasse gestante, ela saísse da rua, fosse para a administração e quem está na administração ia para a rua, substituir até o final da gravidez. Diminuiu muito, a gente tinha muito problema de aborto, né? Eu tive um aborto em serviço. Na minha terceira gestação, eu perdi um filho. Eu estava de oficial de dia, né? Fui atender a ocorrência, quando eu voltei passando mal. E dali fui para o hospital, deu 5 dias eu perdi a minha terceira gravidez. Nesses 25 anos de PM, já foi obrigado a disparar a sua arma alguma vez? Quando foi necessário, sim. Já disparou? Já. O policial não tem como, né? Quem trabalha, principalmente nas unidades operacionais, tem que estar disposto a tudo, né? Principalmente em defender o próximo.
E eu sempre fiz isso com muito prazer. Agora, como é que surgiu o nome Coronel Fernanda, candidata do Bolsonaro? De onde saiu essa história? Conta pra gente. Essa história saiu em fevereiro, quando eu recebi primeiro um comunicado de uns militares de Brasília pedindo um currículo. E eu mandei meu currículo. E em seguida pediram que eu fosse a Brasília, onde eu conversei com o ministro. E esse ministro, esse e outros fizeram perguntas, conversaram comigo, mas não abriram o que seria. Mas quem que pediu esses currículos de Brasília? Foi o presidente que mandou selecionar. O presidente falou, eu quero uma candidata... Ou militar. Era um militar, não era homem ou mulher? Não, ele queria uma militar. Uma militar. Uma militar que tivesse as características dele. E que tivesse o mesmo compromisso que ele tem. Você vai falar palavrão aqui hoje? Não, eu não falo palavrão. Não, então não é muito parecido com o Bolsonaro. Ele rasga o verbo, nosso presidente rasga o verbo. Não, mas eu rasgo o verbo de outra forma. Você mandou o currículo para lá, e aí passei por essa sabatina, essa primeira sabatina, voltei para Cuiabá, sem conversar. Quando eu fui para lá, olha... Você não conhecia o presidente? Não. Pediram que tudo que eu fizesse em Brasília era para ser sigiloso, e foi sigiloso. Tanto que meu nome não ventilava em lugar nenhum. E nada, né? Nem a minha família sabia que eu estaria sendo avaliada para alguma coisa em Brasília. Eu não sabia para quê. E aí, pela terceira vez, eu recebo diretamente já uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, falando, foi até engraçado aquele... Tem nada a ver com o Galli essa história? Nunca. Eu fui Porque falam que você é candidato do Galli, o Galli que te colocou lá. Não, isso é mentira. Eu tenho que comprovar isso. O que aconteceu? Quando eu recebi a ligação do presidente Jair Bolsonaro, ele falou assim, Coronel, eu ainda brincou, não sei por que seu nome está na minha agenda particular, me deu uma vontade de te ligar. Ele falou bem assim. Você falou, vai brincar com o outro, seu besta. Você acreditou ou não? Não, Você sabia que ele recebeu? Eu sabia que era ele porque ele já tinha mandado. Poucos minutos antes, ele mandou um vídeo, a vida dos militares do governo Bolsonaro. E depois ele falou assim, sou eu. Eu perguntei, quem que é? Quem que tá mandando esse vídeo? Né? Ele falou, sou eu, presidente Jair Bolsonaro. Posso te ligar? Aí eu falei, se não for ele... Vou olhar na minha agenda. Aí eu falei, se não for ele, né? Eu vou descobrir. Ele ligou, era realmente ele passou as orientações, se eu aceitaria esse desafio. Eu falei que sim. E ele me deu a ordem para que eu escolhesse um suplente. Ele me indicou, na época, falou, olha, eu tenho o Vitório Galli aí, pode ser ele seu suplente? Eu falei, senhor presidente... Ele perguntou se podia. Ele perguntou se podia. Eu falei, não, o que o senhor indicar, quem sou eu, né? Estou aqui para cumprir. Você já era filiado ao partido? Eu não sou filiada a partido nenhum. Eu estou concorrendo pelo Patriota. Militar da ativa não pode ser filiado. Não pode, mas pode concorrer. Pode concorrer. E aí ele me indicou, ele fez a sugestão do nome do Galli. Eu falei, não, o que o senhor estiver pedindo está à disposição, né? E pediu para mim escolher um outro suplente. Foi onde eu corri durante 4 dias, me deu 4 dias para fazer isso. Corri atrás de 4 dias. Aí eu fui para Brasília e falei, olha, já tenho aqui tantos nomes. Vou levar 3 e o senhor me ajuda a escolher. Fui para Brasília, conversei com ele. Depois passei uma manhã inteira conversando. Depois dessa manhã, ele mandou que um dos militares que estava me acompanhando me levasse no partido, dentro do Partido Patriota, que fica em Brasília. Lá que estava o Galli. Inclusive, o Galli passou por mim na sala e não me conhecia também. Lá que você foi conhecer o Galli? Lá que eu conheci o Galli. Ver como é que são as histórias, né, gente? O papel aceita tudo, a mídia social aceita tudo, as pessoas vão falando coisas que não sabem, né? Eu mesmo não sabia essa história ao certo. Estamos ouvindo aqui da boca da candidata do presidente Jair Bolsonaro, a Coronel Fernanda. Suplente, segundo suplente, é militar também. É o militar, é o Tenente Esteves. Tenente Esteves. Você tem uma ideia, aqui em Mato Grosso eu nunca tinha conversado com o Galli, não sabia, eu já ouvia falar o nome, mas eu não sabia quem era a pessoa, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Então, caso eleita, ele ganhou um presente, seu primeiro suplente. Não foi ele que mexeu os pauzinhos para você ser a candidata. Está esclarecida essa história. Não, ela sofreu um acidente aéreo. Estava acompanhada do esposo, Coronel Wanderson, e mais assessores. E o avião, após decolar, deu uma pane. O motor parou, foi isso? E foi uma aterrissagem estranha. Como é que foi essa história, Coronel? Na hora que o avião decolou, ele deu... No que ele já tinha pego uma altura,
Conforme o piloto, a gente estava a mais de 50 metros de altura. Ele deu um primeiro estouro, logo em seguida um segundo estouro e o avião começou a cair. E deu tempo nem de rezar? Não deu tempo nem de falar, tá caindo. Porque quando ele começou a querer virar para cair, porque estourou foi o motor do lado direito, se não me engano. Na hora que ele começou a cair assim, a única coisa que o piloto deu para fazer foi desligar o segundo motor para ele, pelo menos, fazer assim. E aí ele caiu aqui. Daí que ele caiu aqui, saiu com a pressão, ele foi para frente. Foi uma queda baixa, então. Essa foi a sorte de vocês. Cair de 50 metros de altura, não é queda baixa, não. Melhor do que cair de 5 mil metros. Ele falou que se tivesse mais alto, era mais fácil dele fazer um pouso. Ali ele não podia fazer nada. Porque não tem como ele controlar 50 metros de altura para um avião, é como se a gente estivesse andando no chão. Então, para ele, não teve muita coisa a ser feita. Caiu que nem uma jaca, então. Caiu que nem uma jaca. Mas Deus estava conosco. Ninguém Deus se machucou, coronel? Nem um arranhão. Acusam você também, coronel Fernanda, de falta de experiência política, que você não teria traquejo para transitar dentro do Senado Federal. Enfim, o que você tem a dizer para essas pessoas? Eu tenho a dizer para essas pessoas que eu não tenho essa experiência de politicagem, né? Essa política velha, esse traquejo de fazer negociata, eu não tenho e nem quero ter, né? A pessoa que disse isso, ela tem que tomar cuidado, porque o que ele trata de falta de experiência política é o que ele já fez no passado, falsificar a ata de convenção para ocupar lugar, não ter respeito com o seu oponente, fazer essas mídias baratas, né? Querendo destruir o caráter e a pessoa. A gente tem que respeitar, tem que trazer proposta. Eu estou vendo aí, eu estava no interior e, infelizmente, no Mato Grosso, não se tem estrutura, tem cidade que não tem internet, não tem telefone ainda, sabia? Sério? Sério, eu fiquei isolada, acho que 3 ou 4 dias, em virtude de não ter a disposição para a sociedade. Aí você tem que ficar à disposição porque eu tenho Vivo, e o Vivo não funciona em muitos lugares. Vivo morre? Morre. Mas não só, mas para outras operadoras também. E aí a gente chega na capital, cheguei hoje, aí já vi um monte de notícias, né? Aí eu fico pensando, o que essa pessoa ganha com isso? Está com medo de me enfrentar, de apresentar a proposta, ou está acostumado só a fazer essa politicagem velha e suja? Eu acho que, em vez de eles fazerem isso, vamos trabalhar. Eu gostaria que esses candidatos estão falando, mostra o seu currículo, vai lá e pega na Justiça Federal, na Justiça Estadual, aquela certidão, se está tudo certinho, né? Porque eu tenho certeza que tem muitos que... Na linguagem militar, lá, puxa a capivara do cidadão. Puxa a capivara deles, que você vai ver muita gente aí que está criticando o coronel Fernanda, mas responde por desviar dinheiro de merenda escolar, que recebeu a Polícia Federal em casa. Eu nunca recebi Polícia Federal em casa, nenhuma de civil, nem a militar. A militar, não quer que eu receba, são meus amigos, né? São os meus amigos, que faço questão de estar na minha casa. Qual foi a principal recomendação do presidente para você na campanha? Tranquilidade, que eu tenho tido. Não atacar, não estou atacando. Mas se precisar me defender, eu posso me defender. Você dá uns coices e dá também, né? Dou. Ainda mais o Bolsonaro não tem papa na língua, né? Não. Ele bateu, levou com ele, né? O presidente, falo que ele parece muito comigo, nós dois somos muito sinceros. A pessoa fala assim, coronel, a senhora fala com olhar, e eu falo mesmo. Se eu não gostei de uma coisa, é nítido. É nítido. Eu não consigo disfarçar que eu não gostei, eu não consigo disfarçar que eu estou alegre, que eu estou bem no lugar. Eu não consigo. E o presidente, ele é muito sincero. Ele é uma pessoa. É isso que nós temos que ter, a sinceridade. O que falta na política hoje é sinceridade. Não é meio termo. As pessoas querem fazer negociatas. Não dá para fazer negociata. Ou é ou não é. Enquanto a política fica com negociata, é o que vai acontecer com o nosso Estado, o nosso país que está caindo, decaindo. Por que o presidente, eu falo que o presidente Bolsonaro, ele é o salvador da pátria, verdadeiramente. Porque ele trouxe a confiança. E eu fico feliz, por exemplo, eu estava na região de Juína, estava no município de Juína, e eu já comandei Juína também. O pessoal fala que eu nunca fui para a rua, mas já fui lá em Juína. Já deu uns tiros lá em Juína? Enquanto não tinha nem asfalto para você chegar lá, se você viajava. Eu fui para Coniza, Aripuanã, Cotriguaçu. Né? Coniza era a cidade mais violenta que tinha, ainda é um pouco, mas é porque lá tem má gestão, má gestão da administração pública lá. E aí você vê uma pessoa fala assim, olha, coronel, eu estou muito feliz com o governo do presidente Jair Bolsonaro, porque desde que ele assumiu, não se tem mais notícia de invasão de terra. E eu posso hoje trabalhar tranquilo.
Então, são essas coisas que fazem com que a gente acredite cada vez mais. O MST botou a viola no saco e ficou quieto, né? Botou. E aí a gente vê que a importância de um governo sério, que valoriza quem trabalha, que valoriza o povo, porque o presidente está todos os dias trabalhando, dia e noite, para que todo mundo tenha condições de ter uma vida melhor. E caso eleita, qual a missão? Missão é ajudar o nosso presidente lá no Senado, a aprovar todos os projetos que ele faz em favor da população, é estar com ele, porque der e vier, porque eu tenho certeza que um presidente como o nosso, presidente Jair Bolsonaro, não tem outro. Mas se tiver lá um projeto do governo federal que não seja assim agradável aos seus princípios, mesmo assim você vota porque foi o governo que mandou? Até hoje, o presidente Jair Bolsonaro tem 28 anos, há 30 anos já de carreira política. Eu não vi até hoje um projeto do presidente que não fosse favorável ao povo. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque o presidente ele não faz as coisas para atender ele faz para atender o povo. Atender o povo. O pensamento dele dia e noite é ter condições para atender o povo. É pensar no município, é pensar no cidadão que está lá na ponta. Ele dizia muito isso em campanha, né? Menos Brasília e mais Brasil. Era a distribuição do dinheiro do federal para os municípios. Ele fez isso agora, na pandemia, né? Os municípios, os estados nunca viram tanto dinheiro do governo federal como agora durante a pandemia. E aí você passa nos municípios, você vê que o dinheiro que o governo mandou, você não vê o fruto disso, né? Porque muitos deixaram de aplicar corretamente. O que você pensa daquelas pessoas, daqueles políticos, daqueles gestores, ordenadores de despesas que meteram a mão aí nesse dinheiro do Covid? Tem que ser preso, né? Tem que ser condenado, porque foram responsáveis por muitas mortes. Eu acho que enquanto permitir que político corrupto seja filiado a partido e que faça parte desse jogo de políticos, de atender seus interesses, nós vamos padecer. Conclama todo mundo, não vote e não apoie esse tipo de pessoas. Vamos trabalhar aí para que a lei da ficha limpa seja mais rígida. Político condenado, político que recebe a Polícia Federal na porta de casa, né? Vamos dizer assim, não pode mais participar da vida pública. Político que põe dinheiro no paletó? Pode fazer outra coisa, menos querer se reeleger? Menos querer fazer parte da política. Quanto mais se reeleger. Não pode nem ser filiado. Não pode. A gente tem que ter essa consciência. Aí eu faço a pergunta para você: colocaria um ladrão para cuidar das suas coisas? Pois é, claro que não, né? E por que a gente coloca corrupto? Porque a palavra corrupção, corrupto, tem é um nome... Tem um ditado, Coronel Fernanda, que diz o seguinte: cada povo tem o governo que merece. Se nós temos corruptos na política, eles não estão lá à toa, eles foram colocados pelo povo. Então ele representa o povo. Então se o povo não quer ser chamado de um povo corrupto, que eleja pessoas de bem, cidadãos honestos. Sim, né, mas tem muita desinformação. A população mais simples, elas acabam sendo enganadas por esses homens, porque eles chegam bonito, falando manso, mostrando um conhecimento que nem tem, tá? Um conhecimento, falam por cima. E aí a pessoa acaba acreditando, porque o que acontece? As pessoas são boas e elas fazem o bem. Então elas entendem, como eu também acreditava, que eu via na TV, era uma pessoa correta falando, que a imagem fica bonita, né? Então a população tem um coração bom. Então quando ela vê uma pessoa falando, ela acredita que essa pessoa que está falando é igual a ela, que ela está fazendo bem. Infelizmente, esses políticos que estão aí, esses bandidos, como eu ia falar, a corrupção... nada mais é que um nome bonito, floreado, para dizer que é ladrão, né? Esses ladrões aí de sonhos, ladrões de vida, ladrões de educação, saúde, segurança pública, eles conseguem engabelar. O que nós precisamos é criar um mecanismo para que esses não façam mais parte da vida pública. E já deixo o principal mecanismo é o voto, né? É o voto. E vamos votar dia 15 de novembro, vamos votar consciente, vamos tirar esse bando que está aí. Coloque aí na ponta da caneta quais são os candidatos. Olha o que esses candidatos fizeram. Há quanto tempo eles estão no poder? O que eles fizeram de fato? Aí tem gente que fala assim, mas fulano mandou uma verba aqui para mim. É obrigação, ele não está fazendo favor não. Ele está lá em Brasília para trazer verba. E se trouxe um pouquinho, tem que trazer mais.
É obrigação do É político. obrigação, ele não está fazendo favor para o município, não. O senador e o deputado federal, ele está em Brasília, é para trazer recurso, principalmente recurso para o estado de Mato Grosso. Não é a favor. Ele projetar lei lá, não é a favor. Ele recebe fazer isso lá. E não está de graça. Obrigação. É obrigação. Tem que ser compromisso. E tem mais, ele tem que fazer mais do que obrigação. Porque a política, o que é o sentimento de política? É você fazer algo para alguém. É você fazer para o povo. E não você usar a política para fazer para você. E aqui hoje, infelizmente, a gente vê políticos que fazem só para eles. Si ou para grupo? Só para si ou para grupos. Temos que acabar com isso. Não tem que ter grupo. Tem que ter estado de Mato Grosso, tem que ter o povo do Mato Grosso. E tudo que tem de Brasília tem que vir para Mato Grosso, para o bem de todos. E olhar para o estado todo, né, Coronel? O estado inteiro. Não existe, eu sou daqui, não. Todo. Estamos com regiões empobrecidas. Baixada Cuiabano, região do Araguaia, a região do Médio Norte, a região de Noroeste, que é Juína, Coniza, não existe. Quantos anos aquele município rico, é campeão do café. Tem tanta riqueza naquele município e a população lá padecendo. Né? Não tem uma rua decentemente asfaltada, não tem água, não tem luz, não tem saúde, não tem nada. Então, a gente falta desenvolvimento. Falta tudo. E falta gestão pública. Falta gestão pública. E um povo trabalhador, um povo corajoso. A gente tira esse exemplo que o povo do estado de Mato Grosso é um povo batalhador. Nas suas andanças aí, você viu esperança nos olhos do eleitor ainda? Eu vi em bastante gente. Ou o povo está desesperançoso com a política? Não, temos as pessoas que estão hoje contrariadas com a política e temos os que estão aí acreditando. Não podemos deixar de acreditar, porque é a política que decide a nossa vida. É ela que vai dizer como eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer, o quanto eu vou pagar, por que eu vou pagar. Então, é a política que decide isso, são os políticos que definem as leis. Nessa pandemia agora, a população de todo o Brasil conseguiu enxergar isso, que a política interfere na vida de cada um, pelos decretos que os prefeitos e os governadores deram aí durante esse período. Deu para ver aquele prefeito, aquele governador que mandou prender cidadão na rua, prender a senhora que estava na praça, prender aquele senhor que estava sozinho na praia. Então, deu para sentir como é que esses prefeitos e governadores trataram a população. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro disse isso, né? Veja muito bem aí como é que você foi tratado pelo seu prefeito e vê se ele merece que você o reeleja. Colocaram que o uso da máscara é obrigatório, estão querendo obrigar agora a tomar vacina, esses políticos sujos, né? E a gente vê que... Você é contra a vacinação obrigatória? Bandido que é bandido não é preso, não é mandado a trabalhar obrigatório? Por que eu tenho que ser obrigado a usar uma vacina que quem criou a vacina não está tomando? Eu acho essas vacinas aí bem precoces, né, para estarem dizendo que vão já, início do ano que vem, já está aplicando uma vacina segura. No meu caso, eu já digo para você, eu não vou tomar nenhuma dessas vacinas nos próximos 2, 3 anos, até ter um conhecimento científico que me dê segurança de falar, eu posso tomar essa vacina, porque eu não vou ter problemas futuros. Com certeza. Não é porque não deu tempo de testar nada ainda, né? Não, e quem está criando a vacina, que é a China... É quem criou o vírus. Quem criou o vírus. E além de criar o vírus e criar a vacina, o povo deles não estão usando a vacina. Por que o brasileiro tem que usar? Nós somos cobaias. Nós não vamos ser cobaias de ninguém, não. Se ela funciona, tem que vir isso formalizado. Mas e se o STF determinar? Porque estão peitando lá toda a decisão do Bolsonaro? Não vão, não. Com certeza, eu acho que o presidente é uma pessoa extremamente estratégica e as pessoas já viram que ele é estratégico. Você acha que nós temos um STF hoje condizente com o Brasil? Eu acho que o STF precisa ser melhorado muito. Eu acredito que vai haver muitas mudanças. Eu tenho fé. Eu acredito que a gente tem que ter fé nas mudanças, né? Porque se a gente perder a fé, a gente deixa de viver. No Senado, você vai, se eleita for, obviamente, vai conviver lá com as velhas raposas da política brasileira. Posso dizer até que um Senado machista. Sim. Né? De pouquíssimas mulheres. Como é que vai ser a atuação da Coronel Fernanda lá? Você vai para lá para fazer amigos? Eu vou lá para fazer a função de senadora. Senadora. Vou fazer tudo que for possível para atender o meu estado. Vou cumprir o papel de senadora. E vou cumprir muito mais do que está por aí. Não vou ser meia senadora. Vou ser uma senadora inteira. Um projeto que está na agulha já. Caso você eleita, você vai colocar em pauta.
a autorização para que todo brasileiro tenha o direito de ter sua arma, de ter o porte e posse de arma. Também está discutindo lá a autorização das drogas. Sou contra e vou trabalhar para continuar sendo contra, porque não aguento ver famílias destruídas, não aguento ver jovens perdendo a vida por causa das drogas, e ficam políticos que fazem desse uso como brincadeira, porque, como eles falaram que eu nunca trabalhei na rua, né, tem uns aí, mas eles não vão na casa de uma pessoa que perdeu seu filho. Eles nunca viram uma mãe chorando e você está no meio de uma ocorrência saber que aquela pessoa morreu porque estava envolvida com a droga e a mãe chorando por ela. Esses caras não sabem o que é isso. Esses caras não sabem que boca de fumo tira a paz de todo mundo, que boca de fumo já arrebentou com muitos lugares. Eles não sabem porque eles financiam algumas coisas quando eles autorizam. Político corrupto só financia crimes, porque eles tiram do cidadão a oportunidade de uma escola melhor, uma saúde melhor, a capacidade de se projetar melhor na sociedade como um bom trabalho, tira emprego. Então, o corrupto tem que acabar. Ali tem muito corrupto, não quero nem conversa. Vou fazer o meu papel que eu sempre fiz. Coronel Papa Corrupto. Coronel... Vou passar o rodo nos corruptos. Coronel, nosso tempo voou aqui, já deu nosso tempo. Tem mais 30 segundos aí para você pedir o voto para a população que está nos assistindo aqui, ó, nessa câmera 3. Primeiramente, agradeço a oportunidade. Estou emocionada, estou no programa VIP, gente. É muito bom isso. Mas dizer para vocês que nós temos um compromisso com o presidente Jair Bolsonaro. Temos aí uma luta grande até dia 15 de novembro. Vão fazer muita mentira sobre a minha pessoa. Estão desesperados. Eu estou tranquila, tenho Deus, tenho um compromisso para fazer feito, cumprir a missão do presidente, trabalhar pelo meu estado de Mato Grosso. Convoco as mulheres, venham para a política. Não caiam nessas conversas de política de meio termo. Faça você parte junto conosco dessa política. Vamos trabalhar pelas mulheres. Votem nas vereadoras, nas prefeitas, venham conosco, vamos trabalhar para os homens de bem. Não votem naqueles homens que já foram condenados. Faça a sua tarefa, seu dever de casa. Vote consciente. Venham junto conosco, não admitam mais essa palhaçada que estão fazendo por aí. Coronel Fernanda 511 é a candidata do presidente Jair Bolsonaro. Vou fazer diferente por você, pelo estado de Mato Grosso, porque eu acredito que o futuro virá e nós temos que estar preparados para ele. E como vai ser isso? Trabalhando com dignidade, honra e lealdade. É o compromisso que eu tenho com o nosso presidente Jair Bolsonaro e que eu tenho com o povo de Mato Grosso. Obrigado. Vamos fazer diferente. Obrigado, Coronel. A você de casa, obrigado também pela companhia, paciência e audiência. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. FAIP. A diferença na formação profissional.